Olha só que interessante. Na política, às vezes, uma decisão, uma única escolha feita num estado, acaba criando ondas que, sabe, se espalham pelo país inteiro. E é exatamente um caso desses que a gente vai analisar hoje. Uma escolha de chapa para o Senado, lá em Santa Catarina, que pode estar redesenhando o jogo de alianças e as estratégias em nível nacional. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que uma escolha aparentemente isolada pode mudar tudo no rumo de uma eleição? A gente vai fundo para entender como uma decisão que parece ser familiar virou, na verdade, um quebra-cabeça político super complexo, com peças que se movem muito além das fronteiras de Santa Catarina. Bom, e para a gente entender essa história direito, o primeiro passo é saber quem manda, quem é que bate o martelo. E a resposta é que dentro do Partido Liberal, o PL, a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro é decisiva, principalmente quando se fala de cargos estratégicos. E olha, não precisa nem de muita análise. Essa frase do presidente do partido, o Valdemar Costa Neto, já resume tudo. Ele diz com todas as letras que a palavra final veio diretamente de Bolsonaro. Isso deixa claro, assim, sem nenhuma dúvida, que a estrutura de poder ali é bem centralizada. Ok, então já sabemos quem decide. Agora, qual foi a decisão? Vamos conhecer a chapa que foi montada. A escolha de Bolsonaro criou uma dupla completamente nova para disputar as vagas para o Senado em Santa Catarina. E essa é uma combinação, vamos dizer, que já chega trazendo muita força, mas também muita polêmica. E o mais curioso é como isso veio a público. Não teve anúncio formal, coletiva de imprensa, nada disso. A confirmação foi um sinal, um gesto político nas redes sociais. Essa foto aí, postada pelo Carlos Bolsonaro, foi basicamente o apito inicial. Foi o que oficializou a aliança e começou toda essa movimentação que a gente está destrinchando aqui. E aqui a gente começa a ver o porquê da polêmica. A chapa é um contraste puro. De um lado tem a Carol de Tone. Ela é da Terra, deputada federal super popular em Santa Catarina e está na frente nas pesquisas. Do outro lado, o Carlos Bolsonaro. Claro, o sobrenome tem um peso enorme, mas ele enfrenta uma resistência bem grande por ser visto como um forasteiro, um conservador importado. Só que toda escolha na política tem uma consequência, né? Um preço a se pagar. E nesse caso, o preço foi alto. Para formar essa nova dupla, foi preciso deixar de lado um aliado antigo, um nome de peso. E isso, claro, criou uma tensão imediata no cenário. E quem é esse aliado? Ninguém menos que o senador Esperidião Amin. Pensa só, ele já tinha toda a sua campanha de reeleição planejada. E a peça-chave dessa estratégia era justamente o apoio da família Bolsonaro. Um apoio que, de uma hora para outra, simplesmente evaporou. E a situação é tão delicada que o próprio presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, faz questão de reconhecer o tamanho do problema. Quando ele chama o Amin de aliado de primeira hora, fica nítido que a liderança do partido sabia que essa decisão não ia ser fácil. Sabiam que estavam pisando em ovos. E aí que a coisa começa a ficar maior. Essa decisão não foi só sobre a eleição para o Senado. A primeira onda desse tsunami político bateu em cheio no coração da estratégia do PL dentro do próprio estado de Santa Catarina. Para entender o tamanho do estrago, o governador Jorginho Melo, que é do PL também, contava com essa vaga no Senado. Era sua principal moeda de troca para fechar uma aliança importantíssima com o PP, do Amin, e com União Brasil. Agora, sem essa vaga para oferecer na mesa de negociação, todo o plano dele para a reeleição balançou. E o partido do Amin, o PP? Bom, agora eles estão numa sinuca de bico. O que fazer? Tem basicamente 3 caminhos na mesa. Primeiro, engolir o sapo, aceitar a decisão e continuar aliado do PL. Segundo, tocar a vida sozinho, lançar campanha própria. Ou, o terceiro e mais radical, se juntar a um adversário direto do PL. Uma decisão e tanto, hein? E o que tudo indica é que o caminho mais provável é o terceiro. E aí está a grande ironia da história. O PL não só perdeu um aliado importante, como talvez tenha, sem querer, criado um inimigo poderoso. O resultado pode ser o PP jogando todo o seu peso para fortalecer a chapa rival de João Rodrigues, do PSD. E agora a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral, porque essa confusão toda não fica só em Santa Catarina, não. O que começou como uma briga local, agora está ameaçando fazer barulho lá em cima, nos corredores de Brasília, no jogo presidencial. É aqui que a história ganha um novo personagem, ou melhor, mais um membro da família, o senador Flávio Bolsonaro. Ele é pré-candidato à presidência e, por mais incrível que pareça, o futuro do projeto presidencial dele pode depender e muito dessa escolha feita para o Senado de Santa Catarina.
Mas como assim? Qual é a ligação? É bem direta, na verdade. O plano de Flávio para chegar à presidência em 2026 precisa de uma grande aliança nacional. E adivinha com quem? Exatamente, com os mesmos partidos que foram deixados de lado em Santa Catarina, o PP e União Brasil. Então, ao afastar um nome forte como o Amin, o recado que chega em Brasília é péssimo. Isso pode melar as negociações e comprometer toda a base da campanha presidencial dele. Então, resumindo a ópera, o que a gente está vendo é um efeito dominó clássico. Uma única peça que caiu em Santa Catarina e está derrubando várias outras. Uma decisão que parecia ser para fortalecer a família numa disputa local acabou na prática enfraquecendo alianças cruciais e criando problemas que vão desde o governo estadual até o projeto presidencial da família. E tudo isso leva a gente a uma pergunta final, que fica no ar. Essa estratégia de família acima de tudo na política é uma jogada de mestre para garantir poder a longo prazo ou foi um tremendo erro de cálculo que pode acabar custando caro com a perda de aliados que são essenciais? Bom, essa é uma resposta que só o futuro vai poder dar.